Vou falar pra vocês que eu acho que é o disco que muita gente talvez não estivesse esperando, mas acho que muita gente deveria ouvi-lo. Fala, camada do céu, eu sou Pereira Andrade, essa aqui é Marquitozito Robertito, que vai ser meu ouvido. Fui jogado nessa roubada. E vou fazer hoje o quê? Minhas considerações, meu reviewzinho sobre Sua Alegria Foi Cancelada, meu Deus. Será que é bom? Vamos ver. Que disco, gente? Sem mais delongas, vamos pro programa. Eu não sou fã do Fresno, não Também, gosto do Fresno. assim, olha só. Tem que deixar claro, nunca fui fã do Fresno, mas eu sempre respeitei muito o Fresno, inclusive, é um ponto bom pra começar. O Fresno, daquela galera emo ali do começo dos anos 2000, tô nem falando das bandas que vieram na rebarba ali não, tipo de Bob, Forfã e tal, que era aquela vibe meio teen que o nego colocou, meio adolescente, mas eu acho que é... Cine Restart. Cine Restart, mas nessa vibe das bandas coloridas, bandas emo e tudo. E aí o que eu quero dizer é o seguinte... O Fresno, pra mim, desde aquela época, ele sempre me pareceu uma banda mais banda. Coisa menos... dessas... mais mainstream que eu tô falando, né? Não, eu concordo. É tipo em comparação, por exemplo, com o NX0, que pra mim, cara, eu tava reouvindo as músicas, eu fui o Fresno, eu falei, vou ouvir essas músicas aqui. Cara, tipo, as músicas são legais e tal, mas tem... Deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Eu sei que é um cara entendido e... Entendido eu não sou, né? Mas o eu Fresno foi produzido pelo Rick Bonadio? Foi. Mas acho que eles tiveram uma não só treta com o Rick Bonadio, mas eles tiveram... Que isso é até uma das coisas que diz aqui nesse álbum, o processo do disco, a construção, vem dele, que eles tiveram um certa trauma da indústria. Uhum. E o Rick Bonadio é uma boa personificação disso. De tipo assim, de como você não só deixar o som das bandas mais genérico, por mais que vendável pasteurizado possível. E aí eles foram, mas eu ainda acho que eles mesmo assim, plenamente inclusive o que o próprio emo também era, assim, eles passavam um sentimento aflorado e com um misto de certa técnica, ao mesmo tempo com leves experimentações já desde aquela época. Você vê discos Ciano e Redenção, mais ou menos começa a ver elementos eletrônicos em tudo, que aqui já é o bagulho afloradíssimo. E aí, uma coisa interessante que a gente tava conversando antes de gravar o programa, Marcos tinha a impressão, e acho que muita gente também, que o Fresno tinha, sei lá, 4 discos. O Fresno tá no seu 8º disco. Eu fiquei chocado. Qual é o lance? O Fresno, acho que desde 2010, sei lá, alguma coisa assim, o Fresno tá há bastante tempo sem uma produtora, né, uma gravadora. E agora, depois de ter gravado A Sua Alegria Foi Cancelada, que eles meio que fizeram um contrato lá com a BMG. Pixies e o Bush e outras bandas do cenário alternativo tem a assinatura ali da BMG, e foi tipo assim, cara, o disco é nosso, o processo é nosso, a gente só quer distribuição, divulgação e essa parada. E sem aquela interferência que faz com que a cagada, né? Pode o artista. É. E aqui, Sua Alegria Foi Cancelada é justamente esse tipo de trabalho. É a banda, meu irmão, no seu mais... não só insano, mas no seu mais artístico possível. Pra muita gente que não ouve o Fresno, ou que tem uma pré-concepção do Fresno, os caras têm os seus 30 e poucos anos hoje em dia. Como é que você vai manter a minha mentalidade, mesmo tipo de fazer som? Eu já tinha ouvido já há algum tempo e tinha gostado bastante do A Sintonia Que Tudo Há, que é meio que o disco onde o Fresno já ali... vira a chave. Bastante. Ali já vinha o processo de testar sons, de aumentar a escala, meio que a partir ali talvez do infinito, ou chuto assim, mas Eu Sou a Maré Viva, tem um EP no caso, que tem participação do Lenine e do Emicida numa música que é a Manifesto, ali já começa a ter essa mudança, e nesse A Sintonia Que Tudo Há você já fala assim, caralho, isso é uma banda de rock ousada, cara. Isso é uma banda de rock que você não dá pra botar só dentro do emo, sacou? Uhum. É um rótulo que, inclusive, é um rótulo de um tempo do Fresno. Que não cabe mais, né? Ainda acho que aqui tem músicas que flertam sim com isso. O aspecto geral do disco talvez remeta a isso e me remete um pouco bandas como o Brand New e o American Football, de exemplos vindo na cabeça. Assim. Então, a gente tinha conversado, inclusive, quando a gente gravou um vídeo sobre o American Football. Sim. E porque o American Football demorou, o quê? 20 anos também pra lançar. 14 anos. 14 anos pra lançar o CD. No disco do American Football tem essa característica da evolução. A evolução musical, ela é expressão de uma evolução enquanto ser humano, enquanto pessoa dos caras. Então, tipo,
A música que você fazia nos anos 2000, quando você tinha 17, 19 anos, Sim. e aí ele cheio de emoção, de coisa do adolescente emo. O emo do American Football é diferente do emo do Fresno. Do Fresno. Aquela coisa da desilusão com a vida, a depressão muito grande. E aí você pega esse processo todo. No American Football a gente não consegue perceber ao longo do tempo que os caras deram um intervalo entre um disco e outro, enquanto o Fresno foi lançando coisas nesse período. Foi se amadurecendo e a gente você foi vendo o amadurecimento. Esse amadurecimento e essa reelaboração desses sentimentos, dessas negatividades que tem no E isso é muito bom você falar esse bagulho da negatividade, porque sua alegria foi cancelada é justamente o reflexo disso. Como o próprio American Football, ele não fala mais só sobre um amor adolescente. Há coisa aqui que você pode até remeter uma coisa de amor, mas é muito mais como parece que a sociedade provoca esse sentimento de que, cara, eu não posso ser feliz, eu não posso externalizar minha felicidade, que parece que tudo me oprime. Que entra tanto o lado político, na We'll Fight Together, que inclusive acho que é uma das músicas que eu mais... É uma coisa meio do Freud, de um mal-estar na sociedade, né? Não tem um lugar, você está num não lugar, você não... E isso te causa esse estranhamento. Aí entra um outro aspecto que me parece o disco, por exemplo, o Igor do Tyler, the Creator. Ele entende o processo que as coisas fazem nós ficarmos ruins, seja tipo de redes sociais, seja questão de política, seja questão de comportamento das pessoas. Ele absorve isso, mas ao mesmo tempo há uma coisa aqui no disco de se colocar também como o cara com defeitos. Ao mesmo tempo que aceitar eles, mas se sentir tragado por eles em vários momentos. Sim. E o Tyler naquele disco é muito assim, porque desde da Rocha Mais Triste do Mundo, você vê várias músicas com um tom intimista, introspectivo, uma camada quase poeirenta, analógica, meio quase lo-fi ali, que dá uma coisa de claustrofobia para várias músicas. Algumas músicas é um pouco mais carregado isso, outras é um pouco mais leve, e você sente ali, mas a música tá um pouco mais clara, mas ele cria isso para poder dar uma unidade ao trabalho, ao mesmo tempo que, como no Tyler, quando ele precisa expor as suas emoções, seus sentimentos, suas ideias, ele usa uma espécie de sonoridade mais adequada àquilo. Então aqui nós vemos R&B absurdamente na que seja talvez a melhor faixa do disco, que é Cada Acidente, que é com Tuyo. Parece uma coisa meio All the Stars, com uma coisa meio synth pop, synth wave ali anos 80 ali, uma coisa meio Michael Jackson. Mas ela tem essa vibe poerenta na música, mas ainda não deixa de ser uma música dançante, mesmo que melancólica. A própria Rocha Mais Triste do Mundo, que é uma excelente abertura, é uma música que ela é super densa, é uma música que você sente a dor dessa pressão do mundo, das coisas, ao mesmo tempo sobre você e de você sobre você mesmo. E o jeito dela reconstruir e desconstruir o Arrocha. Logo em seguida começa a vir músicas como We'll Fight Together, mais rock de arena, mais porradeiras. Talvez, inclusive, sejam as mais que o Fresno já tenha feito. Eu não sei se... Eu não sou conhecedor amplamente. Quem é fã, por favor, comenta aqui embaixo. Mas é a minha... exatamente, mas é a minha impressão. O We'll Fight Together, que tem uns tons, até mostrei pra Marcos aqui no começo, parece uma coisa meio Blackstone Cherry, mas lembra também muito Scalene, que é outra banda, outro jeito de se construir sons que me lembra esse disco aqui. Isso não é um teste, que me parece uma coisa mais Full Fighter, meio The Pretender, um jeito de gritar parecido com Dave Grohl, mais uma mistura ali com My Chemical Romance, mais emo ali mesmo, propriamente dito, mas que tem músicas mais pro final, que inclusive é um emozão forte, como Quando Eu Caí, que parece uma mistura, inclusive eu até falei, Marcos, agora eu entendo, porque a gente foi uma vez no show do Bon Jovi e o Fresno abriu o show. Cara, agora eu entendo que o cara canta no mesmo nível de Always, assim, de I'll Be There For You, de bagulho de botar o pulmão e tipo, mano, eu tô me doando, eu tô falando e cantando, ao mesmo tempo que me parece umas paradas meio Kings and Queens, assim, do 30 Seconds, mas só que feito bem feito, sem você extrapolar na fórmula, saber como fazer o negócio ficar épico, ficar grandioso, super emocional. Aqui, o Lucas, quando ele precisa ser minimalista, ele bota vários efeitos na voz, ele diminui o os tom. agudos, né, na regulagem, ele vai na regulagem, aí fica aquele som de fita cassete, né? Exatamente, os tons dos agudos, eles são mais cortantes, mais alongados, mas ao mesmo tempo frágeis. Ao mesmo tempo, quando ele precisa gritar aqui, ele se escaralha e se arrebenta maravilhosamente bem. E tipo, cara, acho que o Scalene, por exemplo, que eu vejo muito do que o Scalene fez no Magnetite,
que é saber abraçar um rock de arena, saber abraçar o pop, saber ser experimental, saber ser alternativo e ao mesmo tempo, em momento nenhum, por mais que você veja referências claras a outras bandas, a outros artistas, não se descaracterizar. Provavelmente depois cada acidente, a música que eu acho que eu mais gosto do trabalho, que é a Natureza Caos, que parece muito o Muse na sua fase mais gloriosa, assim, tipo, o jeito de fazer os agudos, os sintetizadores, o jeito da guitarra. Parece mesmo. Cara, é monstruosamente. Tem referências a Royal Blood, Queen of the Stone Age. Tem horas que ele fica a sonoridade completamente nessa sonoridade mais densa, mais carregada. Parece coisas mais experimentais como Explosions in the Sky, Mogwai. E a Terra nunca me pareceu tão distante. Tem vários momentos que parece assim. Tem várias referências a várias coisas, mas não deixa de ser Fresno. É um Fresno melhor, é um Fresno As pessoas mais não têm bem muito essa elaborado. noção, mas até no programa da American Football acho que eu comentei um pouco isso, mas o emo é um dos gêneros que hoje em dia ele mais cresceu e se desenvolveu e acompanhou a idade das pessoas. Por quê? Porque o emo hoje em dia é muito associado ao alternativo, ao indie, é muito associado ao post-rock, pop punk, como alguma coisa de R&B mesmo. Então, o emo, ele soube se desenvolver, crescer, atenuar suas coisas, seus sentimentos. E o Fresno é uma banda que ela é a representação brasileira disso aqui. Incrível, super recomendo. Se você tem preconceito com o Fresno, pelo amor de Deus, vai cair por água abaixo. Vai ter que ouvir. Misericordiavelmente. Assim, é inacreditável, porque esse é um dos discos mais ferrados de rock do Brasil nos últimos tempos. E o Fresno, cara, não só se redescobriu, se redefiniu, mas mostrou que desde sempre foi uma banda de qualidade e agora as pessoas só vão ter que literalmente engolir isso aí, porque, nossa, é foda. Eu vou dar nota 9 pra esse trabalho, eu falei demais, então, fala aqui se você é fã do Fresno, o que você achou, se você não era, se você ficou surpreendido com esse disco aqui, e é isso. Mais indicações também que vocês quiserem, que a gente comente, faça review, etc e tal. Então tá aí. Esse foi outro programinha, aquele beijo, aquele abraço. E aquele tchau. Foi!